Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui para continuar, né, a nossa aula sobre orações subordinadas e, na verdade, o que acontece? Eu vou dar aqui algumas informações, as outras duas classificações, que são as adjetivas e as adverbiais, mas o conteúdo principal para a gente fazer a atividade, ele já foi dado na aula anterior, eu estou só complementando. Vocês devem ter percebido que na hora de fazer na apostila, pediu que vocês tivessem um certo conhecimento sobre as adverbiais e as adjetivas. E por isso eu estou complementando agora. Mas a boa parte das atividades que vocês forem fazer agora vai cobrar o conhecimento, né? A aula, basicamente, sobre as orações subordinadas substantivas. Tá ok? Então é bom que vocês revejam aquele conteúdo para poder fazer as atividades, tá? No site, aqui na plataforma, vocês vão ter acesso a atividades com esse conteúdo que eu estou dando hoje, mas para a apostila vai ser orações subordinadas substantivas, beleza? Então vamos lá, continuando. Oração adjetiva e subordinada adverbial. Basicamente, as orações subordinadas adjetivas apresentam características sobre o sujeito, ou seja, dão uma informação sobre o sujeito. E elas se dividem de duas formas: restritivas, que é quando elas restringem a informação a um grupo pequeno dentro de um grupo maior, por exemplo. Ela relativiza então a informação dada, tá? Tem aqui um exemplo: os times que forem para a final receberão medalhas. A gente tem que entender, compreender que a informação é receber medalhas, né? Só que ela se restringe a apenas os times que forem para a final. Ou seja, eu tenho vários times no campeonato aí, só que só vai ganhar medalha quem for para a final. Ou seja, eu restringi uma informação aos finalistas, né, desse campeonato. Por isso que é uma restrição, tá? Ela é adjetiva restritiva por isso. Temos aí as explicativas. A explicativa, ela dá uma característica única do ser, tá? Ela vai falar sobre algo que só aquele elemento tem. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo mais fraquinho, né? Hulk, que é um herói da Marvel, estará presente no evento da DC. O que acontece aqui de informação? Que é um herói da Marvel é uma característica específica de Hulk, tá? Ou seja, isso deixa mais clara aí a relação de explicação, característica única do Hulk. Poderia dar um outro exemplo, como Neymar, que é um jogador de futebol brasileiro, joga na França. Esse é um outro exemplo, ó, característica única de Neymar, jogador de futebol brasileiro, né? Então aí eu tenho uma explicação. Detalhe, vocês repararam que tem uma vírgula aqui e outra vírgula aqui? Então, as explicativas, elas geralmente têm ou vírgulas, ou elas têm parênteses, ou elas vão ter travessão, tá? É uma coisa que diferencia das restritivas. As restritivas não possuem vírgula, aqui, ó. Não possuem vírgula, nada para indicar, nada para separar. As explicativas, sim. Por que isso ocorre? Porque é um indicativo. Se eu retirar, eu posso criar uma confusão. Então, para separar totalmente, tirar qualquer dúvida, quando houver vírgula, é explicativa. Se não houver, é restritiva. Tá beleza? Normalmente é assim que a gente classifica. Aqui finalizamos então as adjetivas, as orações subordinadas adjetivas, tá? Vamos agora para aquela que tem a maior classificação, que são as adverbiais. As orações subordinadas adverbiais têm a função de indicar circunstâncias, ou seja, como que uma situação aconteceu, em que período, em que momento, de que forma. Devemos lembrar que as conjunções, palavras que ligam orações, né, podem ser outras, além do que. O que é o mais comum de ocorrer, porém, há outras. E o significado dessas outras também pode mudar, depende um pouco do sentido. Ou seja, a gente tem que ler muito bem
a informação dada, a gente tem que observar o que está ali, qual é a informação, o que está querendo dizer, porque é isso que vai ajudar a entender qual é o sentido expresso ali, tá? E seus significados são dados de 9 formas diferentes. Isso é o que é mais difícil, às vezes, né, da gente entender. São 9 classes. Aqui eu peguei uma, para começar, né? Condicional. Nem sempre a ordem é essa não, tá? Eu fui fazendo de cabeça. Às vezes pode começar por temporal, enfim, pode variar. A condicional expressa sentido de condição. Observem aqui, eu dei um exemplo com essa conjunção aqui para poder deixar bem claro como que pode mudar o sentido. Coloquei, desde que estude, terá um bom desempenho na prova. Eu posso trocar pelo se, ou pela conjunção caso. Caso estude, terá um bom desempenho na prova. Se estudar, terá um bom desempenho na prova. Aqui eu tenho a ideia de condição. Qual é a condição? Eu devo estudar para que eu tenha um bom desempenho na prova. Tá? Já a concessiva, né, dá a ideia de permissão. Permissão, vencendo uma dificuldade. Ou seja, a gente consegue fazer algo mesmo havendo uma dificuldade, algo que dificulte essa ação. Exemplo, ainda que chova canivete, irei à festa. Qual é a situação aqui? A minha dificuldade é a chuva. Eu usei aqui uma metáfora, mas a minha dificuldade é a chuva. Mas isso não vai me impedir de ir à festa, né? De ir à festa com ela. Essa é a grande questão. A concessiva, ela me apresenta uma dificuldade e ainda assim eu consigo vencer essa dificuldade. Mesmo com essa dificuldade, eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Tá bom? Essa é a ideia da concessiva. Temos consecutiva. A consecutiva indica a consequência da ocorrência de uma ação. O que isso quer dizer? Eu agi e essa ação teve uma consequência. E aí eu vou apresentar nessa oração. Por exemplo, chorou tanto que seus olhos ficaram vermelhos. Olha, a ação é essa, chorar. Só que a consequência de chorar, e nessa intensidade aqui, foi que os olhos ficaram vermelhos. Ou seja, a consecutiva, ela indica, nesse caso aqui, uma intensidade de uma ação. E isso gerou essa consequência, a vermelhidão dos olhos. Tá bom? Temos ainda a causal, que indica a causa de uma ação. Ou seja, uma ação aconteceu por algum motivo. A causal expressa qual é o motivo. Exemplo, por chorar demais, seus olhos ficaram vermelhos. Olha só, a ação é essa aqui, os olhos ficaram vermelhos. Qual foi a causa? Chorar demais. Tá? Outro exemplo, por não ter se isolado, pegou o Covid-19. Em tempos de pandemia, isso aqui é uma observação importante. Olha só, qual foi a causa de ter pegado esse vírus aqui? Detalhe, a informação principal é essa aqui. Tá? Isso aqui está indicando a causa, então ela é oração subordinada. Tá bom? Pegou o Covid-19 é a informação principal. A causa é subordinada, por não ter se isolado. Beleza? Conformativa. Indica-se aqui uma informação que foi combinada, que ela combina, né, ou afirma algo dito ou acordado anteriormente. A conformativa, ela tem aquela estrutura. Conforme, por exemplo. Fiz a atividade conforme havia prometido. Quer dizer o quê? Primeiro eu prometi e depois eu segui o prometido. Eu fiz a atividade. Ou a palavra segundo. Fiz a atividade segundo me informaram, segundo nos avisaram. Tudo isso aqui segue uma conformidade com alguma coisa ocorrida antes. Tá? Temos aí a comparativa. Dá uma ideia de comparação entre dois elementos citados. Exemplo, gostaria de viajar, como
ano passado, perdão, aqui o Szinho, como no ano passado viajamos, tá? Gostaria de ser igual a todos os meus heróis, forte. Outro exemplo. Geralmente a comparativa você pode trocar algumas palavras, a conjunção, colocar igual a. Se couber, se tiver sentido, é uma comparação, tá? Fica aí um macetinho. Proporcional. Essa aqui ela é um pouquinho detalhada, né? Proporcional. Dá a ideia, uma informação, uma proporção entre dois elementos. O que acontece aqui? Ela estabelece uma informação e dá uma ideia de proporção entre ela, entre os dois elementos dessa informação. Quanto mais estudo, mais aprendo. Detalhe, o sentido pode ser positivo ou negativo, tá? Ó, quanto mais aprendo. Quanto mais leio, menos entendo. Tá? Quando você pega um manual de instruções de alguma coisa muito difícil, você quanto mais lê, mais se confunde, acaba entendendo menos, né? Fica aí o exemplo. Olha só, aqui já temos uma contraposição, mais e menos. Quanto mais leio, menos entendo. Aqui outra. Quanto menos beber, menos serão os sintomas de embriaguez. O que acontece aqui, ó, menos e menos, tá? Quanto menos beber, menos serão os sintomas de embriaguez. Quanto menos saírem, mais são as chances de não pegarem o Covid-19. Olha só, menos e mais. A ideia de proporção nem sempre tem que ser ascendente, mais e mais. Pode ser mais e menos, enfim, pode variar um pouquinho. Temporal. Essa oração apresenta um tempo. Noção. Apresenta a noção de tempo sobre a ação. Desde que havia... Lembra do desde que? Lá na... agora esqueci. Lá na condicional. Então, desde que a vi, apaixonei-me. Esse desde que aqui já indica tempo. Lá era desde que estude, será bem aprovado. É um exemplo assim. Ou seja, se estudar, será bem avaliado, será bem aprovado. Aqui indica tempo. Ó, desde que vi. Eu vi lá atrás, eu vi no passado. Mas desde aquele momento me apaixonei, né? O quando também é bastante utilizado. Quando a vir, avise que quero falar com ela. O quando aqui indicando um tempo aí futuro, né? Final. Expressa a finalidade, a intenção por trás de uma ação. Eu fiz de tudo para que fôssemos felizes. Ou seja, a intenção era serem felizes juntos. Outro exemplo, estudei a fim de que fosse aprovado. Ó, essa ação aconteceu por causa dessa intenção, tá? Agora que vimos mais alguns tipos de orações, podemos fazer as atividades propostas no capítulo 6. É importante rever a aula anterior sobre substantivos. Eu frisei aqui porque essa aula aqui ela é complementar, tá? O conteúdo de vocês, basicamente, que deve ser reforçado, são as substantivas, tá bom? E isso vai ajudar a fazer essas páginas aqui. Esse conteúdo de hoje, as atividades estarão aí aqui no portal sobre ele, tá bom? E é isso aí. Dá para vocês fazerem já 2 módulos aí. Dá para vocês brincarem bastante aí. Valeu, abraço.